Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Efésios capítulo 1, terceiro verso diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, amém? Eu gostaria de ler com você esse texto que servirá para nós como uma introdução para a nossa reflexão dessa noite. O ano mal começou. Um terremoto arrasou o Haiti, milhares de mortos, milhões de atingidos. O mundo mobiliza-se para socorrer sobreviventes e reconstruir o país. Desesperança, miséria e violência multiplicam-se pelas ruas. Uma tragédia descomunal. O frio no hemisfério norte provocou caos e fez muitas vítimas, sobretudo na Europa. Em alguns lugares, a temperatura chegou a 30 graus negativos. Aeroportos fechados, estradas cobertas pela neve, paralisação, inverno histórico. Em Angola, a seleção de Togo, que participaria da Copa das Nações Africanas, sofreu um atentado à bomba que deixou 3 mortos. Outros atentados também deixaram mortos na Jordânia, no Iraque e no Afeganistão. Sangue nas ruas. O ano apenas começou. No Brasil, as chuvas fizeram vítimas nas regiões sul e sudeste. Parte de uma montanha desmoronou em Angra dos Reis, sobre casas e pousadas da encosta. São Luís do Paraitinga, cidade histórica do interior de São Paulo, foi destruída pela enchente. Alguns bairros da zona leste da capital paulista ficaram dias debaixo d'água. O rio Tietê voltou a transbordar, criando transtornos para os paulistanos. E dezenas de cidades do interior do Rio Grande do Sul sofreram com as chuvas. Uma ponte sobre o rio Jacuí, em Agudo, foi levada pela força da correnteza, arrastando quem passava pelo local. O ano já começou. A ameaça da dengue está de volta. O Big Brother Brasil está de volta. Presos da maior penitenciária paranaense, em Piraquara, se rebelaram. Fizeram 4 agentes de reféns e mataram outros 3 detentos. Casos de violência explodem em todo o país. Um jovem foi arrastado por um carro conduzido por neonazistas. Uma mulher foi baleada durante um assalto na frente do filho. Um padrasto introduziu mais de 40 agulhas no corpo de uma criança de 2 anos. Isso tudo e muito mais. O ano começou, mas e eu? Bom, eu ainda não chorei. Talvez seja esta a maior tragédia de todas. Simplesmente não chorei. Nem por causa do terremoto, ou do frio, ou das chuvas, ou da violência, ou da porcaria toda que jogam sobre a gente todos os dias. Não tive vontade, não tive lágrimas. Estaria indiferente? Estaria acostumado? Não é possível que nada disso me atinja profundamente. O ano começou e eu preciso orar mais, importar-me mais, confiar mais em Deus, chorar mais por mim mesmo, meu pecado e minha tragédia pessoal, chorar mais pelo mundo, sua fragilidade e necessidade de Deus,
chorar mais pela igreja, ainda tão tímida na missão e tão egocêntrica na adoração. As lágrimas voltarão se eu orar de fato. Deus as fará voltar. Cumprirá a palavra que diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Por enquanto, peço que esse consolo seja sobre todos quantos choram diante de tanta dor, que conheçam aquele que prometeu um dia enxugar de seus olhos toda lágrima, pois o ano está só começando. Eu queria que esse texto funcionasse também como uma retrospectiva das muitas coisas que aconteceram nesses tão poucos dias. Nós estamos ainda no início de 2010 e já fomos surpreendidos por tantas más notícias. Más notícias que chegam de longe, más notícias que chegam de perto. Não bastasse tudo isso que nós relembramos juntos aqui, você também deve estar passando por alguma luta. Talvez com algum familiar, talvez dentro da sua casa, talvez na sua própria vida. Pessoas que começaram o ano com o drama do desemprego, pessoas que começaram o ano lutando contra uma enfermidade, pessoas que começaram o ano e a família ainda desmorona, como já vinha desmoronando no final do ano anterior, pessoas que começaram o ano e aquela angústia no peito não passou, pelo contrário, parece que está mais forte. Pessoas que não descansaram e não têm previsão de descansar, já começam cansadas, já não sabem se vão dar conta de enfrentar o ano todo. À medida em que estas coisas se multiplicam, algumas dúvidas podem vir ao coração. E normalmente, em situações de tragédia, de grande sofrimento, as pessoas fazem perguntas a respeito de Deus, a respeito da existência de Deus, a respeito da bondade de Deus, a respeito do poder de Deus. Se Deus existe, se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, por que tudo isso? Por que essas pessoas passando pelo que estão passando? Por que eu não consigo sair dessa situação em que me encontro? É claro que eu não vou entrar aqui hoje na pergunta sobre o porquê do sofrimento na história humana. Essa é uma discussão sem fim, que encontra alguns interlocutores muito mais sábios do que eu e que você poderia conhecer. Por exemplo, C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu um livro maravilhoso chamado O Problema do Sofrimento. E nesse livro ele trabalha exatamente essa questão. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que é que há sofrimento no mundo? Por que que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Por que que elas não saem como nós gostaríamos que elas saíssem? E você pode ler esse livro, pode conhecer um pouco do que o C.S. Lewis trabalha ali. Essa não é a minha questão. Eu só estou dizendo para você, nessa noite, que essas perguntas vêm à tona. As pessoas as fazem. Talvez alguém já tenha feito esse tipo de pergunta para você. Sabe que você é um cristão, sabe que você confia em Deus e quer saber de você como é que se resolve isso. Se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, se Deus existe mesmo, por que é que essas coisas tão tristes acontecem? Talvez você já tenha feito essas perguntas. Talvez alguma delas esteja agora no seu coração. Por que, meu Deus? Por quê? Por que tudo isso? Por que tanta luta? Por que tanta dor? Por que que as coisas não desenrolam para mim? Por que que eu vejo ao meu redor e parece que tem gente que está lidando bem com a vida, está seguindo bem na vida, e eu aqui tropeçando, caindo e não dou conta do recado? Por quê? É claro que eu espero algumas coisas quando alguém faz uma pergunta como essa. Eu espero que pelo menos a pergunta seja motivada por interesse e não por rancor. Porque gente rancorosa não está aberta para resposta de nenhum tipo. Se o seu porquê é muito mais rancoroso que interessado, eu temo que jamais você tenha o seu coração aplacado pela resposta de Deus. Nós precisamos ter dúvidas legítimas, que sejam inspiradas por uma motivação de crescer e aprender, e não por um rancor, uma mágoa que a gente vai alimentando no coração. Essa é a primeira coisa que eu espero. É a primeira expectativa que eu tenho, que a dúvida seja sincera e trabalhada com um desejo profundo de ouvir de Deus algo que possa pacificar a alma. Segundo, é preciso que eu diga que qualquer resposta será sempre parcial.
Mesmo que eu não possa oferecer muita coisa numa noite como essa, eu já posso antecipar para você que as respostas que às vezes a gente busca serão sempre parciais. Porque nós não estamos falando de alguma coisa que a gente possa dominar por completo. Nós estamos falando de Deus. E Deus é muito maior do que a nossa mente, do que a nossa capacidade de aprender e de conhecer. Quando eu falo sobre uma cadeira, eu posso esgotar o assunto. Se eu vou falar sobre um carro, o assunto já fica um pouquinho mais complicado. Se eu vou falar sobre um supercomputador, aí já não é muita gente que consegue acompanhar o papo. Agora, se eu vou falar sobre Deus, é importante que eu já entenda de antemão que eu não vou esgotar o assunto e nem vou ter todas as respostas. Porque se Deus couber na minha mente, ele se torna menor do que a minha mente. E aí ele já não é Deus. Foi Anselmo de Cantuária que definiu a palavra Deus da seguinte maneira: Deus é aquele a respeito de quem nada maior pode ser concebido. Deus é maior do que tudo, inclusive do que a minha mente, do que a minha capacidade de reflexão, de raciocínio, de aprender as coisas. Alguém já disse que nós usamos 10% da nossa capacidade cerebral. As mulheres usam, não vou falar. É mais com certeza, tá, irmãs? Não cabe. A gente não dá conta. É mais. Então vai ficar muita coisa sem resposta. Quando o assunto é Deus, sua vontade, seu bom propósito, como nós lemos tantas vezes aqui, o seu agir na história humana, o futuro dele para nós, tudo isso permanece em aberto. A vida eterna trará essas respostas, porque como Jesus disse muito bem na oração sacerdotal que fez, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós vamos levar a vida eterna para entender algumas coisas. E que bom que será assim, porque a cada instante desse desfrutar da presença de Deus, nós teremos também a experiência da novidade, da satisfação, do encantamento. Então tudo é parcial nesse aspecto, nós precisamos confiar. E aí vem a terceira questão, que envolve a pergunta e a dúvida que nasce. O desfecho será sempre um desfecho da fé, porque é impossível resolver essas questões sem fé. Pela lógica, pela evidência, a gente não vai dar conta também. Há alguns anos, quem está há mais tempo na igreja evangélica deve se lembrar, um autor muito interessante chamado Josh McDowell escreveu um livro chamado Evidências que Exigem um Veredito. E o livro é uma compilação de tantas descobertas históricas, arqueológicas, fatos comprovados que afirmam a veracidade das Escrituras. E então Josh McDowell fazia uma amarração de todos esses fatos e desafiava o leitor do seu livro a acreditar em Deus por causa de tantas provas que confirmavam os relatos das Escrituras. É claro que a gente, na fé, olha para tudo isso e diz: não é possível que alguém não acredite. Mas tem muita gente que não acredita. Eu digo que quem quer crer, crê mesmo na falta de evidências. E quem não quer crer, não crê mesmo com abundância de evidências. É possível não crer mesmo tendo sido objeto de um milagre de Deus. Tem na Bíblia inúmeros exemplos de gente que recebeu milagre do Senhor e não creu. Ou a gente ignora que as mesmas pessoas que foram tão beneficiadas pelo ministério de Jesus estavam lá gritando: crucifica-o, solta-nos Barrabás. Então, no fundo, é sempre uma questão de fé. E o fato é que se eu quero aprender a lidar com essas circunstâncias que eu vejo todo dia, eu vou precisar de muita fé. Porque se a minha vida depender do sabor das circunstâncias, eu estou perdido. Como lidar com tudo que temos visto? Como lidar com as nossas próprias lutas e tribulações? Eu vou precisar de fé. De uma fé como essa que o apóstolo Paulo expõe nesse texto tão lindo que nós lemos. Porque aqui há umas verdades da fé que, se nós formos levar a sério, de alguma maneira elas não encontram correspondência com certas circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz nesse texto que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Não é que nós seremos abençoados. Nós fomos. Você é abençoado.
Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo. Essa é uma verdade da palavra, mas a gente olha para as circunstâncias e pergunta: que bênçãos são essas? Que a minha conta está lá daquele jeito, e alguém bate na porta, eu tenho medo de abrir porque não sei se é visita ou se é credor. Que bênçãos são essas se a enfermidade invadiu a minha casa e está pondo a minha família de pernas para o ar? Que bênção é essa que o casamento desmoronou, que os filhos estão afastados de Deus? Se nós precisarmos identificar essas bênçãos nas circunstâncias, nós não vamos dar crédito a essa palavra, mas se nós olharmos com os olhos da fé, nós também diremos com o apóstolo Paulo: aleluia, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Fomos abençoados. Eu sou um abençoado, porque tem muita coisa de Deus na minha vida. Jesus morreu por mim, meu nome está escrito no livro dele. Deus é comigo, eu sou um abençoado, apesar de tudo. O apóstolo Paulo diz que nós somos escolhidos nesse texto, predestinados. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz assim: aos que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A ideia é a seguinte: a sua salvação tem mais a ver com Deus do que com você. É a graça dele na sua vida, a escolha livre dele pela sua vida, apesar de tudo que você significa e representa. Às vezes eu gosto de ilustrar a escolha de Deus da seguinte maneira: pense que você é um jovem ou uma jovem e você recebe pelo correio um aparelho de televisão que tem poderes mágicos. E esse aparelho tem a capacidade de passar diante dos seus olhos toda a sua vida antes que você viva a maioria das coisas. E aí você, mocinha, está namorando um rapaz tão maravilhoso, mas aí você vê lá na telona que ele vai ficar desse tamanho. Vai beber, vai chegar bêbado em casa, vai gritar com você, vai ser omisso na educação dos filhos, vai dar forma ao sofá, a forma dele, vai fazer barulhos inconvenientes depois do almoço, na frente da visita. E ele vai fazer coisas horríveis, não vai gostar de trabalhar, você vai ter que vender salgado de porta em porta. Você, menino, está aí com uma menina maravilhosa e no filme ela vai se transformar numa megera, ela vai humilhar você na frente dos seus amigos, ela vai gritar feito uma deslocada em casa, ela vai trair você. Pior do que isso, ela vai gastar o limite do seu cartão. Muitas vezes. Seu nome vai ficar sujo. Ela não vai respeitar você. E aí o filme acaba. E você tem que decidir se casa com essa tragédia ou se para por aí. Eu brinco para dizer o seguinte: Deus decidiu casar com essa tragédia, que somos nós. Isso é o que significa Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele sabia tudo que nós faríamos, significaríamos, representaríamos, e decidiu nos criar. Decidiu dar o seu Filho para pagar o preço desses nossos pecados e decidiu nos alcançar pontualmente e individualmente na nossa história, de forma que declarar que eu sou escolhido é ver em cada tombo que eu tomo, em cada desvio que eu tomo no caminho, em cada situação complicada em que eu me vejo, que é possível levantar, que é possível seguir em frente, que não é preciso desanimar, que não precisamos dar as costas à vida, porque o Deus que nos escolheu está no controle de todas as coisas e Ele nos porá em pé. Porque se Ele viu tudo que eu faria e ainda assim me chamou, é porque Ele comprou esse pacote. E a cada tombo eu posso me levantar. Porque a decepção não faz parte do modo como Deus lida comigo. Só faz parte do modo como eu lido comigo. Quando eu caio, a decepção é minha. Deus não se decepciona. Ele estende a mão e diz: continue. Quem olha para as circunstâncias fica caído. Quem diz eu sou escolhido de Deus, levanta e segue em frente, porque Deus é bom. Esse texto fala que nós somos redimidos, irmãos. Que os nossos pecados estão perdoados. Que Deus tem um bom propósito para nós. Que nós fomos chamados para sermos louvor da sua glória. São declarações de fé que independem das circunstâncias. É o tipo de fé que eu quero na minha vida.
Eu não sei se eu vou responder por que o sofrimento existe. Talvez nunca responda, é provável que nunca responda. Mesmo essas declarações de fé em algum lugar permanecerão para além das minhas capacidades de compreensão. Mas é essa fé que eu quero. Uma fé que não oscile ao sabor das situações que se apresentam diante de mim. E essa fé vai precisar de bases na nossa vida. E é também isso que eu acho que esse texto apresenta, especialmente nos versículos 13 e 14. Porque a pergunta que talvez esse texto nos ajude a responder é essa: como continuar crendo, apesar de tudo? Da incompreensão, da luta, da solidão, quem sabe, das tragédias que nos surpreendem a cada dia. Como seguir em frente? Como continuar crendo quando dá vontade de olhar para trás, de desistir? Eu não sei o porquê das coisas. Eu também não sei o para quê das coisas. Às vezes a gente diz assim na igreja: não pergunte por quê, pergunte para quê. A única pergunta que eu faço é: para que perguntar para quê? Ok, se Deus disser é para isso, resolve. Porque o para quê lá no fundo a gente já sabe. Crescimento, amadurecimento, dependência de Deus. Só que lá no íntimo a gente pensa: será que não tinha outro jeito? Então eu já parei de perguntar por quê e para quê. A minha questão agora é só como. Como enfrentar isso? Como dar sequência? Como superar? Como continuar crendo apesar de tudo? Essa fé vai precisar de bases. E esse texto nos apresenta 3 que eu vou pontuar para você. Primeiro, a primeira base para a gente continuar crendo é a mensagem do Evangelho. Porque a primeira lembrança que a gente tem que ter agora aqui é que a gente crê em Deus por causa do Evangelho e não por outra razão. Veja o que o apóstolo Paulo diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Foi a mensagem do evangelho que eu dei crédito, e não as circunstâncias que estavam estabelecidas na minha vida. Veja, eu creio no que a Bíblia diz a respeito de Deus e de Jesus Cristo. E não creio em Deus por causa da harmonia da minha vida, da estabilidade dos meus relacionamentos, das vitórias que eu acumulo na minha biografia ou de qualquer outra coisa hoje. Nós não cremos em Deus porque tudo nos vai bem. Nós não cremos em Deus porque o mundo faz sentido. Nós não cremos em Deus porque a natureza é harmônica. Nós não cremos em Deus porque temos vitórias em problemas pontuais. Nós não cremos em Deus nem mesmo porque experimentamos um ou outro milagre. Nós cremos em Deus porque um dia uma história maravilhosa nos foi contada. Que o mundo andava em trevas quando brilhou maravilhosa luz. E em Belém, um menino nos nasceu. Esse menino foi criado em Nazaré, um lugar sem qualquer possibilidade de futuro. Esse menino virou um homem e andou como ninguém jamais andou. E ensinou como ninguém jamais ensinou. E curou enfermos como ninguém jamais os curou. E libertou cativos como ninguém jamais os havia libertado. E deu a sua vida pelo bem de tanta gente. Esse homem foi preso pela inveja dos homens. Esse homem foi assassinado numa cruz. E quando até os seus discípulos desanimaram da vida e voltavam para as suas atividades anteriores, eis que esse homem aparece, ressurreto dentre os mortos. Apareceu a mais de 500 testemunhas. Mudou a história da humanidade. Esse homem se chama Jesus. E ele dizia: quem me vê a mim, vê o Pai. E ele dizia: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele dizia: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Crês tu isto? E nós dissemos: eu creio. Nessa história, nessa mensagem, se ela se reproduz na nossa vida hoje, pontualmente, nas nossas lutas, isso é um outro problema. Nós cremos em Jesus. Eu até quero fazer um desafio de leitura bíblica para você. Porque a gente, quando lê a Bíblia,
É automático, a nossa geração já desenvolveu essa prática. A gente vai ler a Bíblia e a gente lê um texto de milagre. Jesus fez lá um milagre. A pergunta que vem de imediato ao nosso coração é a seguinte: como isso pode se repetir na minha vida hoje? A nossa primeira abordagem ao texto bíblico é como se ele fosse um roteiro de reprodução daquela experiência de milagre. Então eu leio lá que Jesus ressuscitou Lázaro. Aí eu digo, bom, para Jesus ressuscitar alguém, primeiro precisa clamar, depois precisa entregar, depois precisa confiar. E no fundo o que move o meu pensamento é o desejo de que aquele poder que se manifestou no passado se manifeste agora também. Isso não está errado, mas não deveria ser a minha primeira questão. Quando eu leio um texto bíblico, a primeira questão deveria ser a seguinte: eu acredito no que ele está dizendo? Eu não sei se isso vai se repetir. Eu acredito que isso aconteceu assim como está dito? Eu acredito que Jesus fez o que se está dizendo que ele fez? Eu acredito que ele falou isso? Eu acredito que ele ressuscitou dentre os mortos? Eu acredito no que se diz a seu respeito nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque à medida em que eu faço essa pergunta, a questão da correspondência hoje, da repetição desse episódio na minha vida hoje, é secundária. A minha fé não está mais em jogo. E se essa experiência não se repetir na minha vida agora, a minha fé não está em jogo. Porque eu creio que naquele dia foi assim. E que Jesus é quem ele dizia ser. É nisso que eu baseio a minha fé. Senão eu estou ao sabor das circunstâncias. Se Deus fez isso, alguém pergunta, por que é que ele não faz agora? Se Jesus um dia curou um filho de uma viúva, por que é que ele não cura o seu? Se ele ressuscitou a filha de um oficial, por que ele não ressuscita a sua? Essa é a pergunta que o diabo vai lançar na sua mente. Não foi assim que o diabo falou com Jesus? Se és filho de Deus. Se. O diabo sempre coloca um se na questão. Se Deus faz isso mesmo, por que é que ele não te tira dessa? E aí você diz assim, é mesmo? Tem que me tirar dessa. Onde já se viu? E aí você procura o pastor e diz assim, pastor, cadê aqueles milagres? Onde é que estão os feitos maravilhosos? Por que é que Deus não faz hoje o que fazia antigamente? E no fundo há uma dúvida. Eu vou pôr esse pastor na parede. Ele vai ver que não é assim de jeito que ele fala no domingo, não. Porque a nossa fé flerta com essa superstição que acredita que tem um poder aí vagando no universo que a qualquer momento a gente pode acessar para resolver os nossos problemas. Mas isso não é cristianismo. A fé cristã se apoia no fato de que um dia, aleluia, Deus visitou esse mundo na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E a Ele nós entregamos a nossa vida. E ainda que nunca mais nada aconteça conosco em termos de solução, de resposta, de saída, de porta aberta, nós estamos felizes porque cremos em Jesus e a nossa vida está com Ele. Essa é a primeira base. Segunda base que o texto nos oferece, para nós continuarmos crendo apesar de tudo, é a presença do Espírito Santo em nós. Primeira mensagem do Evangelho. Segundo a presença do Espírito. O apóstolo Paulo diz ainda no verso 13 que nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. É uma verdade da palavra que o Espírito Santo habita em nós. Amém, irmãos? E a presença do Espírito nos impulsiona para frente. É o Espírito, segundo o mesmo Paulo, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como continuar crendo? Ouvindo a voz do Espírito. O Espírito está conosco, Ele fala conosco. Nós só precisamos ouvir a sua voz. A voz do Espírito nos fala de uma maneira tão poderosa, irmãos. E um dia alguém me perguntou, pastor, como é que a gente distingue a voz do Espírito de outras vozes, a nossa, do inimigo? E assim, muito rapidamente, sem pensar muito, eu disse o seguinte, geralmente com a voz nossa e do próprio diabo a gente concorda. Duro é concordar com a voz do Espírito. Por quê? Porque o diabo e você mesmo gostam de dizer assim,
Perdoa não. Se você perdoar, vai fazer de novo. Devolve na mesma moeda, vai aprender com quem está mexendo. Deixa, vai me rastejando. Ah, Deus vai pesar a mão. Deus é pai, não é padrasto. Vai pesar a mão. É assim que o diabo e nós mesmos gostamos de tratar as coisas. Mas aí vem a voz do Espírito e diz assim: perdoe 70 vezes 7. Se o irmão te feriu numa face, oferece a outra. Se alguém está te obrigando a caminhar 1 milha, caminha a segunda. E você diz: não, aí não. Não sou bobo de ninguém. Não quero ser bobo de ninguém. Sabe, se a gente não se impõe, as pessoas aproveitam. O problema é que o Espírito confronta você. E o diabo infla você. O diabo é o maior guru de autoajuda que eu conheço. Ele só incentiva. Seja você mesmo. Vá lá, faça do seu jeito. Você tem que ser feliz, você merece. Veja o caso de Eva. Você sabe que Eva estava parada na frente da árvore do conhecimento do bem e do mal, vitrinando a árvore. Um dia eu tive uma revelação que o fruto tinha formato de sapato. Revelação. Foi revelação minha. Não está na Bíblia. Mas eu creio. Ela estava lá vitrinando. O que é que o diabo disse para ela? Pega, boba. Está com vontade? Come. Toma posse. O que a voz do Espírito dizia? Não. Não é isso que Deus quer para você. Quando Jesus estava no deserto, o que a voz do diabo disse para ele? Transforma essas pedras em pães. Faz o que você está com vontade. Passar necessidade por quê? Passar privação por quê? Você não é filho de Deus? Você não é filho do rei? Transforma essas pedras em pães. Mata a tua fome. Mostra o teu poder. Mostra o teu valor. Onde já se viu um filho do rei aí no deserto, passando fome, jejuando, sofrendo? Não sabe se morre ou se continua. Essa é a voz. E que bom que nós temos a voz do Espírito para nos dizer não. Não desanime. Não fraqueje agora. Não desista. Deus é com você. Abra mão dos seus desejos íntimos. Confie na vontade do Senhor para a sua vida. O bom propósito da sua vontade. Quando a gente ouve a voz do Espírito, a gente aprende o que Jesus quis dizer quando nos pediu para nos negarmos. Porque o fato é que sempre que a voz do Espírito nos fala, o desafio final é a autonegação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. É possível que você seja membro de uma célula sem se negar. É possível que você tenha um ministério sem se negar. É possível que você seja até pastor sem se negar. Mas é impossível ser discípulo sem se negar. E a voz do Espírito nos chama ao discipulado. Seus desejos não importam mais de hoje em diante. Importa que a vontade do Senhor seja feita na sua vida. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. É a voz do Espírito. Como continuar crendo apesar de tudo, ouvindo a voz do Espírito. E por último, eu vou terminar. Terceira base para a nossa fé. A primeira é a mensagem do Evangelho. A segunda é o Espírito Santo. E a terceira é o futuro de Deus para nós. O apóstolo Paulo termina esse texto tão lindo que nós lemos dizendo assim: Ele é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Todos nós já vivemos um pouco nesta terra, neste mundo. E se nós não formos ingênuos, todos nós já percebemos que a vida nesse mundo não é fácil. Irmãos, pensem comigo. Há algumas semanas, uma pessoa estava na sala da sua casa, assistindo televisão. Ou talvez na cozinha da sua casa, com a geladeira aberta, pegando uma fruta, um pedaço de pudim de leite condensado, ou um refrigerante. Ou quem sabe, estava no supermercado fazendo compras, ou no trabalho, desempenhando a mesma tarefa de todos os dias, quando a terra começou a tremer. E essa pessoa não está mais entre nós. Há alguns anos, tinha uma família na praia, talvez tomando água de coco,
comendo camarãozinho de palito, como eu fiz na minha viagem. As crianças brincando na areia, e de repente uma onda gigantesca apontou no horizonte, e a vida acabou ali. É de repente que um médico te diz: você está com câncer. É de repente que um ente querido desaparece. É de repente que você perde alguém num acidente de carro. É de repente que o filho traz uma má notícia sobre a sua dependência química. É de repente. Então a gente já viveu um bocado para não ter segurança nesse mundo. Para ansiar por um mundo com novas estruturas. A gente já viveu um bocado para desejar que a vida que valha não seja esta, porque essa é coisa que a gente não retém. A gente já viveu um bocado para descobrir que isso tudo que a gente vê à nossa volta não nos pertence. De forma que há um clamor no nosso coração por uma vida que valha, por um futuro que se estabeleça em definitivo, por uma vitória final sobre a morte e o seu poder. O nosso coração anseia por uma vida eterna. E foi exatamente essa que Jesus conquistou para nós. De forma que se nós queremos ser felizes mesmo, independentemente da circunstância, da má notícia, do que acontece, o futuro de Deus precisa estar no nosso coração. A gente precisa ter alvo. A gente precisa saber que a gente caminha para o prêmio da soberana vocação. Que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não porque a gente tem vontade de morrer, mas porque a gente tem vontade de viver a vida que Jesus conquistou naquela cruz para nós. Se eu não tiver o futuro de Deus no meu coração, eu não vou seguir em frente. Porque é capaz de eu abrir mão da eternidade em nome de 2 ou 3 dissabores que eu tenho no presente. E essa é que é a grande verdade. Que daria um homem em troca da sua alma? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel. Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino. Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.